A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós nessa noite, amém? Amém? Se nós estamos aqui, com certeza, é porque Deus nos chamou, o próprio Santo Espírito, Ele nos convoca a estar reunidos em igreja, para ouvir a sua palavra. E por mais que a gente pense que não, a obra de Deus sempre está acontecendo na nossa vida, mesmo quando a gente está mais teimoso, mais relutante com essa palavra de Deus. Esse mês nós estamos estudando as cartas das igrejas do Apocalipse. São 7 cartas, 7 igrejas de 7 cidades diferentes. E essas igrejas, elas estavam passando por momentos muito difíceis, algumas delas mais, outras menos. Mas uma das questões mais difíceis que eles estavam passando e se deparando com muita frequência era as perseguições. E como a gente viu no vídeo do Portas Abertas, eu já falei algumas vezes aqui do Portas Abertas, eu tenho assinatura de um dos materiais deles, que é das revistas. O Portas Abertas é uma organização que cuida, que trabalha, que pastoreia, que protege cristãos perseguidos pelo mundo. Então, desde o envio de Bíblias, até tirar uma pessoa de uma cidade e levar para outra, até o envio de missionários, proteção de pastores que estão sendo perseguidos, né, correndo risco de morte. O Portas Abertas, ele tem esse trabalho de cuidar dos cristãos perseguidos por todo mundo. E esse mapa da perseguição, nós tínhamos um ali no mural, então ele está desatualizado, ele mudou. O Afeganistão tomou o primeiro lugar no ranking de perseguição aos cristãos desde que o Talibã assumiu o comando, o governo do país. Então, em 50 países, os cristãos são perseguidos. Em todos é uma questão de morte? Não. Como vocês viram, por exemplo, ali, aqui mais perto da gente, em Cuba, que é um regime comunista, está se fechando cada vez mais as possibilidades para as igrejas. Eles não conseguem mais, por exemplo, abrir uma igreja de forma legal. E deles começam a trabalhar na ilegalidade. E o que isso dá? Prisão. Porque tu não consegue mais regularizar uma igreja. E assim os regimes vão minguando as formas de vivência da fé cristã. E eles vão entrando, então, para o ranking de perseguidos. Em outros países, como, por exemplo, na Índia, depende da cidade, depende do povoado, a perseguição é mais intensa ou menos intensa, mas lá você nunca vai ser respeitado como uma pessoa igual a outra por ser cristão. Se você é cristão, você é menos. Se você é cristão, você não tem os direitos que o hindu tem. Então, existem vários tipos de perseguição. E quando a gente vê um vídeo como esse, existem vários, o Portas Abertas tem muito testemunho. Agora eles têm uma série também, que daí são vídeos maiores sobre as perseguições no mundo, que tem crescido. Não sei se vocês entenderam isso, mas a perseguição tem se intensificado no mundo. E quando a gente vê esses vídeos, é uma sensação estranha. Por quê? Porque é muito fora ainda da nossa realidade. A gente vê aquelas pessoas, por exemplo, com roupas que quando a gente vê alguém com eu não sei o nome da roupa, me desculpa, a burca é o que tampa o rosto, né? Mas aquela roupa que a gente normalmente associa aos muçulmanos, aos islâmicos, aquilo não tem a ver com a religião, aquilo tem a ver com a localidade também. Então, pode ser um cristão? E a gente vê um cristão com aquela roupa, a gente pensa, nossa, mas que diferente, né? E aí a gente vê, por exemplo, na África, onde também a Nigéria, por exemplo, é o país onde hoje mais se mata cristãos. Os cristãos vivendo em ilhas isoladas, em vilarejos isolados, e vivendo a sua fé até o momento que alguém chega, bota fogo, queima tudo, elimina os pais e as crianças ficam órfãos, e a gente pensa, que distante isso de nós. Mas não deveria ser. Isso deveria ser uma realidade para nós e deveria nos chocar. Essa verdade sobre o que é ser um cristão no mundo deveria
nos incomodar um pouco mais, nos inquietar um pouco mais. E não só nos inquietar de pensar assim, nossa, olha só o que eles estão passando, é pensar assim, Senhor, o Senhor me perdoa, porque no meu país eu tenho liberdade de, com portas abertas, entrar pela porta da frente, numa igreja, onde está escrito em cima, igreja, com um som alto, que dá para ouvir lá do outro lado da rua. Eu canto de boca aberta, eu venho com a minha Bíblia, como a Patrícia disse, e eu não tenho problema nenhum com isso. E Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu não venho? Senhor, me perdoa, porque a minha Bíblia está pegando poeira em casa, sendo que na Coreia do Norte, para tu entrar com uma Bíblia, tem que ser quase um tráfico. Existem pessoas que entram escondidas nesses países com Bíblias, para que cristãos possam ler um texto bíblico. Eles não têm acesso ao aplicativo de Bíblia lá. Não é assim que funciona num país comunista. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente acaba fugindo da verdade, preferindo ouvir palavras mais amenas, palavras mais doces, mais tranquilas. A gente não quer ter esse choque com a realidade. A gente não quer ouvir, nem das Escrituras, aqueles textos assim que são mais duros, que nos mostram o nosso pecado. Não. A gente quer as palavras doces. A gente quer as palavras que dizem você vai conseguir, você é vencedor, você recebeu a bênção. A gente quer palavras agradáveis aos ouvidos. Então, agora pensando um pouco no nosso contexto. Na sua vida particular, na sua vida de relacionamentos, entre as pessoas que estão ao seu redor, quem são as pessoas da sua vida que lhe falam verdades? Aquelas pessoas que você pensa assim, olha, essa daqui, eu sei que sempre vai me falar a verdade. Independente se eu quero ouvir essa verdade ou não. Independente se essa verdade é boa aos meus ouvidos, é agradável aos meus ouvidos ou não. Com essa pessoa, eu posso ter certeza que eu terei a verdade. Não vale apontar para mim, viu? É que tinha gente apontando para mim. Nós temos cada vez menos pessoas assim. Eu posso dizer na minha vida, eu tenho de longa data poucas pessoas que eu sei que sempre vão me dizer a verdade. Em qualquer coisa que for. Desde a roupa que eu estou vestindo, desde um comportamento que eu tive, desde uma atitude que eu estou pensando em ter, desde uma decisão, uma palavra que saiu da minha boca. Se essa pessoa entender que aquilo não foi correto, se essa pessoa achar que não está indo pelo caminho certo, eu tenho pessoas, isso dá para contar nos dedos de uma mão, que vão ser completamente sinceras comigo. Doa conforme doer. Elas vão ser verdadeiras, extremamente transparentes. E sabe por quê? Nós temos cada vez menos pessoas que são totalmente verdadeiras diante de nós? Porque cada vez mais nós nos afastamos desse tipo de pessoas. Porque a gente não quer ouvir a verdade. A gente não quer ouvir as palavras que incomodam. A gente não gosta de assistir um vídeo como esse que diz, meus queridos, olha só a situação, caia na real. A gente não quer que as pessoas nos digam onde a gente está falhando, onde a gente está pecando. Isso é uma coisa que me irrita, gente. Como pastora, essas frases e vídeos, aqui vai um desabafo, essas frases e vídeos e postagens e não sei o quê, de indiretas
e dizendo assim: olha, da minha vida cuido eu, na minha vida ninguém opina, eu sei o que é melhor para mim, ninguém fala nada de mim. Como que alguém vai ter coragem de ajudar uma pessoa se ela, inclusive, posta em rede aberta dizendo assim: olha, ninguém tem a ver nada com a minha vida, não quero que ninguém opine na minha vida. Eu sei o que é melhor, eu sou o suficiente para mim. Dá medo. Dá medo de chegar perto da pessoa e dizer assim: olha, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? Dá medo de dizer verdade perto das pessoas. Primeiro, tu vai perder a pessoa, ela vai se afastar, porque ela não quer ouvir a verdade. Segundo, ainda é capaz de tu passar por ruim. E mesmo que você diga com muito amor. Muito amor. Esse confronto tem ficado cada vez mais distante. É muito mais prazeroso aos ouvidos, ao ego, ter pessoas por perto que nos dizem o que nós queremos ouvir, do que as pessoas que dizem o que nós precisamos ouvir. Nós temos um relato na Bíblia de um povo, do povo, que se tornou assim como nós, que optou pelo que queria ouvir, ao invés do que precisava ouvir. Convido a abrir nossas Bíblias em Isaías 30. Isaías 30, dos versos 8 ao 13. Livro de Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 30, versos 8 a 13. Isaías foi um profeta também bastante perseguido, sofreu bastante, porque ele tinha que dizer a verdade para um povo que não queria saber a verdade. Ele tinha que falar as palavras de Deus, mas o povo não queria Deus. E olha só a advertência que Deus manda Isaías escrever contra esse povo, contra essa nação obstinada. Isaías 30, versículo 8. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles. Registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda, e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Até aqui, palavra de Deus. O povo de Israel desviou-se do Senhor, eles fugiram da verdade. Eles escolheram por ouvir palavras agradáveis, ao invés de ouvir ao Senhor. O próprio Deus, por meio do profeta Isaías, lhe envia essa mensagem. O livro de Isaías todo é um livro de muita repreensão, de chamada ao arrependimento, de falar para o povo: se volta para mim, se volta para mim. É Deus chamando o povo ao arrependimento. Mas eles eram como filhos rebeldes. Por quê? Porque eles queriam ouvir o que era agradável aos ouvidos. Palavras mansas, que deixa bem, que faz a gente se sentir melhor, que deixa a gente feliz. Eles falam assim: Isaías,
para de confrontar a gente com o Santo de Israel. A gente não quer isso. E Deus diz, esse povo é rebelde, são filhos mentirosos. Israel fugiu da verdade do Senhor. Eles não queriam mais ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. Filhos que não querem a instrução do Senhor. Eles optaram por seguir as suas próprias vontades. Chega de instrução do Senhor. E ainda no verso 10. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. E eles ainda chegaram para aqueles que Deus poderia usar. Para falar para eles e falam assim para os profetas, olha, não nos confronte com o Senhor. Nós queremos apenas profecias que vão nos deixar alegres, felizes, contentes. Apenas profecias que vão ser agradáveis aos nossos ouvidos. Aquela que massageia o nosso ego. Aquela que deixa a gente extremamente confortável, satisfeito. Eles não queriam as más notícias que Isaías estava trazendo. Porque Isaías mostra o pecado do povo, chama ao arrependimento e diz, se vocês não se arrependerem, virá o juízo do Senhor sobre vocês. Eles queriam juízo? Não. Eles queriam arrependimento? Não. Eles queriam bem-estar. Eles queriam continuar seguindo os falsos deuses e fazer o que bem entendessem. Então eles escolheram os profetas que falavam as palavras bonitas, doces e prazerosas. Então o 13 e o 14 diz assim, por isso, diz o Santo de Israel, Deus, dizendo ao povo, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado, que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água de uma cisterna. Deus diz para eles, olha, vocês construíram um muro alto. Para proteger vocês, né? Lembra? A gente usou esses tempos a analogia de um muro. Um muro bem alto. Só que esse muro de vocês são mentiras. Vocês estão seguindo ideias, mandamentos do coração de vocês, dos deuses que vocês criaram. E vocês estão levantando esse muro de mentiras. Mas, meus queridos, eu vou acabar com esse muro. Ele vai cair por terra de tal forma que não vai sobrar um pedaço que vocês aproveitem para alguma coisa. Deus está falando assim, todas essas mentiras que vocês querem ouvir, todas essas mentiras do coração de vocês, que vocês acham que protegem vocês da verdade, eu vou fazer cair por terra e vai ser destruído. E não vai sobrar nada que vocês possam aproveitar. Deus está dizendo, eu derrubarei toda essa farsa que você montou, ó Israel. Toda essa mentira vai desmoronar. E como nós somos parecidos com aquele povo, quando eu me deparei com esse texto, há umas 2, 3 semanas atrás, a gente estudou ele, acredito que foi num dos microgrupos de discipulado. E eu li esse texto e eu falei assim, uau, a gente está vivendo isso hoje. Como isso é atual para nós? Nós não queremos mais ouvir verdades. Nós queremos o que nos agrada. Nós não queremos mais um Deus que confronta o nosso pecado.
No livro de Apocalipse, por diversas vezes, assim como também lá em Hebreus, a palavra de Deus ela é comparada com uma espada afiada, que separa, que divide, que corta o que é mal, o que é pecado, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. E a gente foge dessa verdade que separa, que elimina o pecado. A gente foge de ser confrontado com essa palavra. A gente foge da presença de Deus. A gente foge dos momentos em que Deus está ali, chamando, falando, vem, eu quero te dizer uma verdade, eu quero confrontar esse teu coração pecador. Mas a gente foge. Como que a gente foge, Daline? Ao invés de pegar a nossa Bíblia, a gente prefere ficar na televisão? Ao invés de estar numa célula, a gente prefere ficar em casa ou ir para qualquer outro lugar, ao invés de vir num culto, onde a gente é confrontado com a palavra. A gente prefere ir num ambiente mais ameno, onde a gente vai sentir prazer, onde não vão confrontar a gente. A gente foge. Como nós somos parecidos com aquele povo, porque daí, meus queridos, a gente acaba vivendo mentiras. Falando uma coisa e vivendo outra. Fugindo constantemente das palavras de verdade que nos confrontam. A gente foge das palavras que saem da boca de Deus. A gente se afasta delas. E daí lá em Apocalipse 2, verso 8 a 11. Nós temos o relato de uma igreja que recebeu uma carta do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Apocalipse 2, 8 a 11. É a igreja de Esmirna. E essa igreja, assim como Israel recebeu palavras de Deus, lá no livro de Isaías, séculos e séculos e séculos depois, Esmirna recebe uma carta do próprio Senhor Jesus. Mas a realidade em Esmirna era bem diferente da realidade de Israel. As palavras de Jesus aqui são bem diferentes das de Deus para Israel. Só que enquanto a gente lê, pensa bem se você gostaria de receber uma carta assim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para pô-los à prova, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esmirna é uma cidade que existe até hoje. Ela se chama Izmir, na Turquia. Os cristãos de Esmirna, a igreja reunida naquela cidade, recebe uma carta escrita pelo apóstolo João, que estava preso lá em Patmos. Mas ela é palavra do próprio Jesus para essa igreja. Imaginem o sentimento daquelas pessoas quando elas ficam sabendo que a carta chegou. Vamos imaginar. Não era tão simples assim receber uma carta naquela época. Qualquer tipo de papel, de papiro, de pergaminho era caro. E quando chega, vamos supor que chega para o líder, né? Para o anjo da igreja, o líder da igreja.
E aí ele manda chamar todo mundo e fala, nós recebemos uma carta, é lá de Pátimos, é de João. E aí ele chama todo mundo e a carta começa dizendo, eu conheço a aflição de vocês. Ou seja, o tempo já não estava bom. Já não eram tempos fáceis. Já era tempo de dificuldade. E eles pensam, bom, deve vir notícia boa. O que será que João escreveu para a gente? O que será que vem? E eles se reúnem e deles começam a ler essa carta. Pode ter sido uma pessoa que trouxe também o recado, ela pode ter sido escrita. E aí eles começam, a carta começa e é Jesus se apresentando. E eles pensam, glória a Deus, Jesus está falando conosco. É as palavras daquele que é o primeiro e o último, ou seja, aquele que sempre existiu. E dele fala, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Quando fala aqui da pobreza, muito provavelmente Jesus estava realmente falando que naquela igreja as pessoas eram pobres financeiramente, humildes, simples, que passavam por dificuldades, diferente de outras igrejas que tinham muito mais recursos. Esmirna, muito provavelmente, era composta por pessoas mais humildes, digamos assim, financeiramente mesmo. E daí ele fala, mas você é rico para comigo. Esse é o primeiro elogio que eles recebem. Você é rico na minha presença. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele está dizendo assim, querida igreja, eu sei a blasfêmia que vocês estão sofrendo. Eu sei daqueles que se dizem judeus, estão falando palavras contra vocês, mas é mentira. Fiquem em paz. Eles são sinagoga de Satanás. Vocês estão no caminho certo. E aí essa igreja, ufa. E daí vem uma bela notícia. Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Mais sofrimento. Essa é a notícia que eles recebem. Vai vir tempos ainda piores. Eles já estavam fragilizados, pobres, sofrendo, e a notícia que eles recebem é que vai piorar. Essa é a verdade que eles recebem de Jesus Cristo. Se fosse Israel, ia falar assim, não, vamos buscar um outro Deus. Se fosse lá no tempo de Isaías, eles falaram assim, vamos trocar. Esse aqui está duro demais. A gente não aguenta mais. Isso a gente não quer mais ouvir. Já deu de perseguição, de morte. Foi isso que Israel fez. Eles não queriam ouvir as palavras da verdade. Pensa se você recebesse essa notícia, olha, vocês vão ser perseguidos durante 10 dias, alguns vão ser presos, provavelmente mortos. Mas perseverem. O que eu e o Paulinho íamos fazer, por exemplo? Tá, e se eu for presa? E se baterem em mim? Estou grávida, será que meu filho vai ainda nascer? Mas para quem não sabe, eu estou grávida. Por isso que eu estou bem assim, eu estou passando mal hoje, mas está tudo bem. Como que esse filho vai nascer? Em que situação? Será que nós vamos conseguir ter um parto? E os que trabalhavam? Como que a gente vai conseguir sair para trabalhar se eles estão procurando a gente? Imagina a angústia de receber uma carta dizendo, ó, vai piorar. Não é uma carta de boas notícias dizendo, olha, agora vai ficar tudo tranquilo. Essa é a verdade de Jesus para aquela igreja. Conheço as suas aflições. Conheço a sua pobreza, mas você é rico. E o verso 11 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de forma alguma, sofrerá a segunda morte. Será que nós não iríamos desistir? A gente já tem desistido. Quando que a gente desiste?
Quando a gente se cala, ao invés de proclamar o evangelho. Por medo do que as pessoas vão dizer, por medo do que as pessoas vão pensar, a gente vai se calando. E a nossa vida pelo Espírito Santo vai minguando. A gente se torna aquele cristão cada vez mais recolhido. Nós preferimos ficar quietos, fugir da verdade, porque ela não agrada aos ouvidos do mundo. Então a gente fica quieto e deixa as coisas passarem, as pessoas perecerem. Ou nós terceirizamos o que Deus nos chamou a fazer, porque nós não temos tempo, nós estamos cansados, porque as pessoas não merecem, e são tantos motivos. Isso é desistir? Isso não é perseverar. Isso é desistir. É entregar. É se entregar. Quantas vezes nós estamos muito mais parecidos com Israel, querendo apenas viver o que nos agrada. Se me agrada, eu vou. Se não me agrada, eu deixo para os outros. Se vai me fazer bem, eu estou lá. Se não, deixa quieto. Se vão falar o que eu gosto de ouvir, eu estou no meio deles. Se não, eu procuro outra turma. A gente tem fugido da verdade. E assim, as palavras de verdade de Jesus vão se distanciando de nós. E a cada dia mais, a gente vai vivendo mentiras. Nós estamos, como cristãos, no Brasil. A gente não é perseguido de morte. A gente não é preso por ser cristão. Mas os cristãos estão caindo nas perseguições ideológicas, nas perseguições do nosso tempo. Os cristãos estão falhando porque não falam mais a verdade, porque fogem da verdade e querem apenas ouvir palavras doces que agradam aos ouvidos. A igreja de Esmirna, no entanto, era amada por Jesus. Uma igreja que só recebe elogios. A igreja de Esmirna não tem um mas. Ela não tem aquela partezinha, mas contra vocês tenho isso. Com certeza era uma igreja simples, pequena, de muito sofrimento, mas fiel à verdade de Jesus Cristo, que perseverou diante de tudo que passaram. Ele diz a ela, Jesus diz a essa igreja, eu morri por você, então não tenha medo da morte, eu já lhe abri o caminho para a vida eterna. É isso que ele termina dizendo. Você não vai sofrer a segunda morte. Ele está dizendo, eu passei pela primeira morte. Eu morri. Vocês também vão passar. Mas vai acabar aí. Vocês não vão sofrer uma segunda morte. Porque eu lhes darei a coroa da vida. E que coroa é essa? É uma coroa de rei? Não. De governo? Não. É a coroa que os atletas recebiam. A coroa dos jogos, uma coroa de folhas, a coroa daquele que vence a corrida, que chega ao final da vida sendo fiel a Deus. Essa é a coroa que é prometida, a de um vencedor. Porque não passou dificuldades? Não, porque nos meios da dificuldade, perseverou no caminho da fé. Essa coroa também é prometida a nós. Esse é o nosso objetivo. A vida eterna com Jesus. Uma vida onde aí sim não vai ter mais sofrimento, não vai ter pobreza, não haverá morte, não haverá mentiras. Mas aqui, durante os nossos dias na terra, nós devemos viver a verdade. Mesmo que ela nos confronte, nos faça doer no mais íntimo, mesmo que dê raiva, porque quando o nosso pecado é confrontado, corrói, e aí o orgulho é quebrado, e a gente conhece a graça de Deus. Porque as palavras agradáveis do mundo produzem ilusão, mentira e morte. Elas têm um limite, e é essa vida. As palavras de Deus não têm limite. Elas são para a vida eterna.
elas produzem vida abundante para sempre. Que assim como Esmirna, em nossa comunidade, nós possamos ser ricos para com Deus. Ricos diante do nosso Senhor. Ricos em amor, em verdade, ricos na palavra. E nos momentos de provação, que nós passarmos como igreja, que nós passarmos como cristãos, que a nossa fé não seja colocada em xeque, bem pelo contrário. Que isso seja uma boa notícia aos nossos ouvidos, dizendo: o Senhor estará conosco, porque a verdade dele reina e eu viverei essa verdade até o fim. Não fuja da verdade da palavra do Senhor. E que sempre que formos tentados a escolher as mentiras do mundo, que agradam ao nosso ouvido, que então a palavra de Jesus nos traga a verdade dele. Querida comunidade, a gente precisa de pessoas que vivam a verdade, que digam a verdade e que pregam a verdade. Onde está a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é quem condena o pecado. Ele é quem separa as obras da nossa carne, a maldade, como uma espada que vai arrancando de nós. Uma espada, gente, que arranca, dói, mas que vai arrancando de nós tudo aquilo que é pecado, que é mal e que nos afasta de Deus. Então que a gente pare de fugir dessa verdade que é Jesus Cristo, mas pelo contrário, vamos buscá-lo ainda mais, através da palavra do Senhor e da vivência da nossa fé com os nossos irmãos. Amém?